Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. E vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre as eleições livres e diretas e os desafios atuais. A gente vai falar no contexto ali pós-governo Sarney. Importante lembrar que após o regime militar, o governo Sarney, o presidente Sarney, foi o primeiro presidente. Seria o Tancredo Neves, mas como a gente viu na aula passada, ele faleceu um pouco antes de assumir o cargo, e aí quem assumiu foi o José Sarney. Então, vamos lá. A sucessão de Sarney. Depois de Sarney, teremos eleições. E aí, nós temos o primeiro turno aqui, alguns candidatos, né? Destacando aqui o Fernando Collor de Mello, pelo PRN, que era um partido novo ali, e o PSC, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que estava ali pelo PT, tendo também como aliados o PSB e o PCdoB. Temos outros candidatos também, o Leonel Brizola, o Mário Covas, o Paulo Maluf, o Guilherme Domingos, o Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Afonso Camargo e Enéas Carneiro. Mas os dois maiores aí que se destacaram mais foram o Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva. Curiosidade, pessoal, é que o Silvio Santos, na época, ele também quis candidatar, né? A candidatura dele não foi aceita, mas o Silvio Santos também fez campanha, inclusive, para se candidatar a presidente, aí, com o número 26. Nós temos uma imagem aí abaixo. Fica essa curiosidade para vocês aí. Silvio Santos já se candidatou a candidato a presidente, ok? Então, vamos lá. E aí, no segundo turno, nós tivemos o Collor e o Lula, e aí o Collor venceu com 49,94% dos votos, e o Lula ficou em segundo lugar com 44,23%. É uma bem disputada, uma eleição bem disputada. O Collor aí com 35 milhões e 89 mil votos, um pouco mais que isso, e o Lula com um pouco mais de 31 milhões de votos. O Fernando Collor de Mello, ele se candidatou, e um dos carros-chefes da campanha dele era a questão de acabar com a corrupção, né? Ficou conhecido como o caçador de marajás, né? O caçador de homens corruptos, que iria limpar a política para trazer mais moralidade para a política, né? Enfim. E aí a proposta do Collor seria o novo, o moderno, o arrojado, o independente, né? Que é chamado de discurso para descamisados, entre aspas. Um passado político, pessoal e familiar ligado à ditadura militar. O Collor tinha, né? A família dele, inclusive o José Sarney, a título de curiosidade, que eu citei anteriormente, e o Paulo Maluf também, estavam ligados ao regime militar. Então, nessa democracia aí, ela trazia consigo alguns resquícios, grandes resquícios do período ditatorial. O Plano Brasil Novo. Empossado numa quinta-feira, o governo Collor anunciou seu plano econômico no dia seguinte à posse, que era o Plano Collor. Aí temos aqui a Zélia Cardoso de Mello. E assim, a proposta era o seguinte: tivemos o retorno do Cruzeiro, né, que era, durante o regime militar, era o Cruzeiro, aí depois temos o Cruzado, durante a era Sarney, e com o Collor temos o Cruzado Novo. Okay? Então, temos essas várias trocas de moeda, tentando valorizar a moeda. E aí vai haver um confisco de investimento, até de poupanças, superior a 50 mil cruzados novos, por 18 meses. O objetivo disso era a queda da inflação, ou seja, a diminuição dos preços, por meio da redução de consumo, o aumento de tarifas, a facilidade para importações, né? Privatizações de empresas estatais, redução de gastos públicos, né? Salários, aposentadorias e projetos sociais. Os resultados: redução do consumo e da produção, desemprego e falências. Ou seja, o plano Collor não deu certo. E, para completar, o Collor, né, que visava, que pelo menos pregava uma moralidade, seu caçador de marajás, se envolveu num escândalo de corrupção. Em maio de 1992, Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, fez graves denúncias para a revista Veja. Além das denúncias, Pedro Collor entregou documentos que comprovavam um esquema de corrupção envolvendo o presidente do Brasil. Tal esquema tinha participação fundamental do tesoureiro da campanha presidencial de Collor, o Paulo César Farias. O episódio ficou conhecido como Esquema PC.
A título de curiosidade, o PC Farias ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado. Na época, nublada, uma questão nublada, sem saber qual ter sido a causa da morte dele, mas, coincidência ou não, ele foi assassinado. E aí o Fora Collor, né, o movimento dos caras pintadas, eclodiram movimentos de manifestação popular por todo o país. Partidos políticos e a sociedade civil se uniram, fortalecidos pela adesão de várias ONGs, né, organizações não governamentais, da OAB, da CUT, dos estudantes, e tomaram as ruas das mais importantes cidades do país, exigindo o impeachment de Fernando Collor. E aí, em setembro de 92, o Congresso aprova o impeachment do Fernando Collor. O Collor ele renuncia momentos antes, né, de sofrer impeachment, mas ele tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Depois ele se candidataria e voltaria à política novamente, né, Brasil. E aí quem assume é o vice dele, o Itamar Franco, né, que vai ficar entre 92 e 94. Né, tinha fama de honesto e enérgico. Ele rompeu com Collor, né, quando soube do escândalo lá do PC Farias. Nacionalista que ele era, atenuou as privatizações e anunciou medidas de ajuste fiscal. Houve privatizações, pois era a forma do governo ganhar capital. Tivemos a CSN, a Aço Minas, a Cosipa, que era uma siderúrgica paulista. A inflação, em 1992, bateu um recorde de 5.000%. Isso é um número assustador. A inflação de 5.000% é um número assustador. E aí, em 93, há um plebiscito. Um plebiscito é uma consulta popular, né, para ver o que a população escolheria, se seria uma república, uma monarquia, um parlamentarismo ou um presidencialismo. E aí, 66% da população optou por uma república. E aí, em 94, nós temos o Fernando Henrique Cardoso, né, o famoso FHC. Né? Ele vai ser presidente do Brasil entre 94 e 2000. Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda, e aí o que era 1.000 cruzeiros vira 1 cruzeiro real. Ele tem a criação da URV, Unidade Real de Valor, aproximadamente de $1. O início efetivo do Plano Real, R$1 equivalente a 2.750 cruzeiros. Há uma redução de custos de produtos importados, há uma modernização tecnológica, há uma queda da inflação, há uma estabilidade econômica. O FHC e o Plano Real vai ter uma ampla popularidade. E aí o FHC ele vence as eleições de 1994 em primeiro turno. Inclusive, ele vence contra um dos concorrentes, era o Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Eu lembro, eu era criança quando eu tinha 9 anos, quando surgiu o Plano Real, surgiu a moeda real. Aí, para vocês estão me acompanhando, imagine, eu lembro de um período em que a gente comprava botijão de gás por R$6, R$8, já pensou? A gente ia para a escola com 50 centavos e dava para comer um pastel enorme e ainda tomava um refrigerante. Pois é, com 50 centavos, já pensou? A questão da inflação brasileira. Veja que no governo FHC, a inflação tem uma queda altíssima. Veja, a gente pega ali a inflação desde a era Dutra, Vargas, Juscelino, temos ali no início do regime militar, Sarney, Itamar, principalmente ali no governo Itamar, a inflação está exorbitante, altíssima demais. E no governo FHC ela vai ter uma queda vertiginosa. Né? Então, pelo menos inicialmente, o Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real são muito bem sucedidos. No final do segundo mandato, no entanto, Fernando Henrique Cardoso, esse Plano Real estava apresentando efeitos colaterais, mas pelo menos nos 4 primeiros anos, o Fernando Henrique Cardoso vai ter uma grande popularidade e o Plano Real, pelo menos, sugerem os números, realmente foi bem sucedido. E aí, em 2000, termina o mandato do Fernando Henrique Cardoso, e aí, finalmente, o Luiz Inácio Lula da Silva ele é eleito presidente. E aí, entre 2003 e 2010, ele governa o Brasil. O programa eleitoral do Lula, alguns dos principais pontos, né, da propaganda do programa dele: colocar um fim na fome e na miséria no Brasil, promover o crescimento econômico do país, impedir a elevação das taxas inflacionárias, aprovar reformas constitucionais e diminuir o desemprego e incentivar o primeiro emprego. Isso aqui eram algumas das propostas, né, algumas coisas que faziam parte do programa eleitoral. E aí o famoso programa Bolsa Família, né, que existe até hoje, que talvez seja
o programa que mais se destacou, né, no governo Lula, nos 8 anos do governo Lula, que é o Bolsa Família, que é desse período. Mas aí também temos escândalos de corrupção, né, o famoso escândalo do mensalão. O que consistiu o mensalão? O mensalão seria um escândalo em que membros do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, compravam votos de deputados para que eles votassem em projetos a favor. Então, por exemplo, determinados projetos do PT, os membros do Partido dos Trabalhadores compravam os deputados para que eles votassem favoráveis a esses projetos. E aí o Roberto Jefferson vai fazer essa denúncia e vai ser um escândalo enorme aí de corrupção na era PT. E aí o segundo governo Lula, que vai entre 2007 e 2010, ainda com altos índices de aprovação e expectativa popular, sua expressiva votação se explicou em parte pelos programas assistencialistas, né? Esse programa Bolsa Família, que principalmente se destaca muito. Então, esses programas vão realmente trazer uma grande popularidade para o Lula. E tem o lançamento do PAC, que é um dos programas também que vão se destacar muito na era Lula. E aí, em 2010, o Lula consegue eleger sua sucessora na presidência, a primeira mulher a assumir um cargo de presidente no Brasil, que foi a Dilma Rousseff. Ela vai governar até um determinado período, e depois, em 2016, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, ela vai sofrer um impeachment, e aí os últimos 2 anos de mandato, entre 2006 e 2018, vai ser comandado pelo seu vice, né, o Michel Temer, ok? Mas aí já é uma outra história. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.